Ele não abria os olhos havia 2 anos. Um silêncio profundo, sem reações, sem esperanças. Até que uma enfermeira começou a cantar todas as noites ao pé da cama dele. E naquela madrugada, enquanto todos dormiam, ele chorou, sem que ninguém visse. A partir daquele momento, algo impossível começou a acontecer. E o que era apenas cuidado virou conexão. O que era rotina virou destino. Mas será que um milionário em coma pode se apaixonar por alguém que ele nunca viu? Se você ama histórias emocionantes que parecem até mentira de tão intensas, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Dizem que o coração pode ouvir o que os ouvidos não conseguem. E naquela noite chuvosa, enquanto o mundo dormia, ele ouviu a voz dela. Na penumbra de um quarto silencioso na ala de cuidados intensivos de um dos hospitais mais luxuosos do Rio de Janeiro, Lívia ajeitava delicadamente os lençóis que cobriam o corpo imóvel de Arthur Monteiro, o bilionário herdeiro de um império de tecnologia que estava em coma há mais de 4 meses. Para todos, ele era apenas um nome estampado em revistas de negócios, um rosto poderoso oculto por cifras e escândalos. Para ela, ele era silêncio. Um silêncio que aprendeu a compreender como ninguém. Todas as noites, depois de cumprir suas obrigações no plantão, Lívia sentava-se ao lado da cama dele e, como um ritual sagrado, cantava baixinho as músicas que embalavam sua infância, as mesmas que sua mãe cantava para espantar o medo. Sua voz era doce, tímida, carregada de emoção. E ainda que soubesse que ele não podia ouvi-la, ela continuava. Mas o que ela não sabia era que ele ouvia. Cada nota, cada suspiro, cada lágrima velada. Do outro lado daquele sono profundo, Arthur não via rostos, não lembrava nomes, mas havia uma voz. Uma única voz que parecia puxá-lo de volta, como se uma corda invisível estivesse amarrada à sua alma. A voz de Lívia. No hospital, os boatos corriam soltos. Diziam que ela era diferente, que nunca faltava um turno, mesmo doente, que cuidava de Arthur como se fosse da família. E os médicos notavam algo inexplicável. Os sinais vitais dele melhoravam sempre após a meia-noite, quando ela terminava de cantar. Naquela noite em especial, a chuva batia forte contra as janelas. Um trovão ecoou e a luz piscou. Lívia segurou a mão dele por reflexo. E pela primeira vez, os dedos dele se moveram. Ela congelou. Foi só um espasmo, disse a si mesma, embora seu coração soubesse que não era. Mas o que ela não sabia era que dentro dele algo despertava. Algo além da consciência. Algo como amor. E se alguém conseguisse tocar sua alma antes mesmo de você abrir os olhos? Continue acompanhando, porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai mexer com o seu coração. A primeira vez que ela cantou para ele foi sem planejar. O hospital inteiro mergulhava em silêncio após as 10 da noite, como se todos os batimentos cardíacos se alinhassem ao compasso das máquinas. Naquela madrugada, Lívia estava exausta, cansada de lutar contra a frieza da rotina, contra a dor de pacientes que nem sequer respondiam ao seu toque. Mas havia algo naquele quarto, naquele homem inconsciente, que a fazia ficar um pouco mais. Ela olhou para o monitor cardíaco, ouviu o som constante do bip e então sentou-se ao lado da cama. Seus dedos tocaram levemente na mão dele. Era quente, humana, viva. Você não sabe disso, mas eu falo com você todos os dias, sussurrou. E antes mesmo de perceber, a melodia escapou de sua garganta. Uma música suave, de ninar, que sua avó lhe cantava quando ela era pequena e tinha medo do escuro. A letra envolveu o ar do quarto como um abraço invisível. E ali, pela primeira vez em semanas, o gráfico do monitor cardíaco reagiu. Lívia não viu, mas ele ouviu. Dentro de sua mente em coma, uma luz tênue começou a piscar. Uma voz doce, familiar. Um calor,
Um nome, ainda sem forma, sussurrado pela alma. Quem é você? Aquela virou rotina. Toda noite, antes de ir embora, Lívia cantava para ele. Às vezes era uma canção antiga, outras, apenas um refrão inventado na hora. Era como se, inconscientemente, ela soubesse que sua presença curava mais do que qualquer medicamento. Boa noite, moço misterioso, dizia, apagando a luz, sem imaginar o quanto sua voz ecoava no lugar mais profundo da consciência dele. E na solidão daquele quarto, duas almas começaram a se encontrar. Uma adormecida, a outra desperta, mas igualmente ferida. Do lado de fora, ninguém sabia quem era aquele paciente. Havia chegado de helicóptero, trazido por uma equipe privada com ordens claras. Anonimato total. A única coisa que Lívia sabia era o nome na pulseira. Arthur. Nada mais. Mas mesmo sem saber, ela sentia. Sentia que aquele homem tinha o coração quebrado. Que sua dor não era apenas física. Que havia histórias dentro dele, esperando para serem ouvidas. Enquanto isso, do lado de dentro da mente de Arthur, flashes começaram a se acender como fragmentos de um filme antigo. Um jardim, um piano e uma voz feminina. Mas a única coisa nítida era a melodia. Aquela canção. Aquela voz. Quem é você? Ele pensava, dentro do coma, sem saber que estava acordando por dentro muito antes do corpo reagir. Certa noite, após terminar sua música, Lívia deitou a cabeça na beirada da cama. Só por alguns segundos. Estava exausta. E foi ali que tudo mudou. O dedo dele se mexeu. Foi quase imperceptível, mas o movimento ativou um alarme. Enfermeiros correram. Médicos chegaram. E em meio à confusão, Lívia foi retirada do quarto. Mas antes de sair, ela olhou para ele. Seu coração acelerou. Sentiu um arrepio subir pela espinha, e não sabia por quê. Dias depois, enquanto Arthur ainda permanecia inconsciente, os exames mostravam um progresso sutil. As sinapses se reativavam. O cérebro respondia a estímulos sonoros com intensidade incomum. O coma pode estar regredindo, disse o neurologista. Mas o curioso é que ele só reage durante a noite. Lívia engoliu seco. Não disse nada, mas sabia. Sabia que era a música. Em uma noite chuvosa, com o hospital quase deserto, ela voltou ao quarto, mesmo fora do turno. Sentou-se novamente, fechou os olhos e cantou como nunca antes. E foi ali que Arthur sonhou com ela. Ele viu o rosto dela, sentiu o toque das mãos, ouviu a risada. E então, como num filme projetado atrás de suas pálpebras fechadas, Arthur chorou. Uma lágrima real escorreu pelo seu rosto adormecido. Lívia viu. Parou de cantar. Aproximou-se, com os olhos arregalados. Você está aí? Sussurrou, como se sua voz pudesse atravessar mundos. E naquele momento, no silêncio sagrado do hospital, ela percebeu que havia criado uma conexão inexplicável. Não entre enfermeira e paciente, mas entre duas almas que se procuravam no escuro. E o que ela não sabia é que quando ele acordasse, a primeira coisa que procuraria seria sua voz. E talvez ela não estivesse mais lá. Se você acredita que o amor pode atravessar até o silêncio de um coma, deixe seu gostei no vídeo e confira se está inscrita no canal. Continue comigo. A história está apenas começando. As luzes do quarto semiclaro filtravam-se por entre as persianas, tingindo de dourado o rosto imóvel de Arthur. Lívia fechou a porta com cuidado, como se aquele gesto pudesse acordá-lo. Na bandeja trazia um pequeno rádio ajustado com uma playlist que ela mesma montara. Canções suaves, cheias de alma, como as que costumava cantar todas as noites. Ela olhou para ele, sentindo uma dor doce no peito. Aquela que nasce da esperança onde não deveria haver nenhuma. Oi, Arthur, sussurrou, ajeitando o lençol sobre ele com delicadeza. Hoje eu trouxe uma música nova. Acho que você vai gostar. Sua voz flutuou no quarto como névoa. E do lado de dentro, em algum lugar onde a consciência parecia apenas um eco distante, Arthur ouviu.
Ele não via o mundo. Mas ele sentia. Sentia cada nota, cada palavra, cada vibração que saía da garganta de Lívia. Sua mente adormecida construía imagens a partir daquele som. Uma mulher de luz, de olhos tristes e mãos de seda, caminhando por um jardim onde tudo era calmo, menos o coração dele. Na ala dos corredores, os outros enfermeiros começavam a comentar entre si. Já reparou que a Lívia canta todo dia para o paciente do quarto 208? Murmurou uma auxiliar. Já. E juro que outro dia achei que ele mexeu os dedos quando ela cantou Coração Selvagem. Coincidência? Coincidência ou não? Naquela noite, ao final da canção, Lívia jurou ver a pálpebra de Arthur tremer. Mas foi só um instante, rápido demais para ter certeza. E o silêncio voltou. Naquela mesma noite, sentada na sala de descanso, ela folheou uma antiga agenda onde escrevia músicas, rascunhos e até confissões. Havia uma página marcada com o nome dele, uma confissão tímida. Cantar para ele se tornou o momento mais vivo do meu dia. Não sei se ele sente, mas eu sinto tudo, como se ele me ouvisse, como se ele me escolhesse em silêncio. Enquanto isso, dentro do coma, Arthur sonhava. Sonhava com uma melodia que tocava em um velho piano, com uma voz que o chamava por nome, que o fazia caminhar por um campo onde o tempo não existia, onde a única certeza era o som, e o som era ela. No dia seguinte, algo diferente aconteceu. Durante o turno da manhã, quando a médica responsável entrou no quarto, notou o monitor cardíaco com leves alterações ao som de uma música que ainda tocava, esquecida em volume baixo. Curioso, os batimentos dele reagem à música, murmurou franzindo a testa. Anota isso no prontuário e mantenha a observação. Talvez a música esteja acessando alguma área sensível do cérebro. Lívia, do lado de fora, ouviu tudo com o coração acelerado. Naquela noite, ela não só cantou. Ela se aproximou da cama, segurou a mão de Arthur entre as suas e começou a cantar com os olhos marejados. A música era Como é grande o meu amor por você. E pela primeira vez, Arthur mexeu os dedos. Lívia soltou a mão dele, assustada. Depois se aproximou de novo, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Arthur, foi você? Você ouviu? Silêncio. Mas seu coração dizia que sim. A notícia correu. A equipe se reuniu no dia seguinte comentando o evento. A médica pediu exames, mas os resultados ainda seriam inconclusivos. Para Lívia, era mais do que suficiente. Nos dias seguintes, ela cantava com mais entrega. Não mais por rotina, mas por necessidade. Era como se as músicas fossem o único canal entre eles. Como se a cada nota, ela pudesse segurar a alma dele e impedi-lo de partir. E ele, lá dentro, cada vez mais, a voz dela se tornava o som da vida. Em um sonho particularmente vívido, Arthur andava por uma casa vazia. Portas abertas, janelas que levavam a lugar nenhum. Até que a ouviu. Ela estava cantando do outro lado da porta. Ele tentou alcançar, gritar, bater, mas não conseguia. Até que a canção mudou. Tornou-se mais suave, mais íntima. E então, a porta se abriu sozinha. E ela estava ali. Ele não conseguia ver o rosto, mas sentia. Aquela era a mulher que cuidava dele, que o mantinha vivo, que amava sem saber se seria amado. No quarto real, o monitor apitou. Sinais cerebrais aumentaram, disse um residente. Continue com as músicas. Mantenham ela cantando. Isso está funcionando. Mas ninguém sabia que aquela conexão era mais profunda do que qualquer diagnóstico. E quando Lívia, sem saber, cantou uma canção que ela mesma compôs, inspirada nele, o impossível aconteceu. Arthur chorou. Uma lágrima, solitária, desceu pelo canto do olho fechado. Lívia arregalou os olhos. Tocou o rosto dele. Sentiu o calor. Arthur, você está me ouvindo, não está? Silêncio. Mas o coração dele respondeu, acelerando levemente. E então,
Como se o destino abrisse uma nova trilha, ela sussurrou: "Se você pode me ouvir, por favor, continue lutando, porque eu não sei o que vai ser de mim sem você." A câmera mental do espectador foca no rosto de Arthur, imóvel, mas com um leve brilho de lágrima nos olhos. A música sobe. Um cliffhanger toma forma, e a pergunta paira no ar: até onde vai o poder da conexão verdadeira? Se você também acredita que o amor é capaz de atravessar até o silêncio de um coma, continue com a gente. O que vem a seguir vai te emocionar ainda mais. A primeira vez que o olhar de Lívia cruzou com o dele, ainda havia um véu de inconsciência entre eles. Mas agora, sentada ao lado de sua cama, com a mão entrelaçada à dele, algo dentro dela estremecia. Arthur, mesmo com a voz ainda rouca e os movimentos limitados, não desviava os olhos da enfermeira. Havia uma urgência silenciosa naquele olhar, como se cada segundo juntos fosse precioso demais para ser desperdiçado. A equipe médica se impressionava com a recuperação acelerada de Arthur. O neurologista, entre surpreso e encantado, comentava que era como se algo interno o estivesse puxando de volta à vida. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que todas as noites, mesmo agora com Arthur acordado, Lívia ainda cantava. Às vezes baixinho, quase um sussurro, como se temesse que o encanto se quebrasse. E ele ouvia. Cada nota, cada melodia, era como um fio invisível que o prendia à realidade. Certa noite, já com os corredores silenciosos e as luzes do hospital apagadas, Arthur pediu: "Canta pra mim de novo, Lívia." Ela hesitou por um momento. O coração batia mais rápido. Os olhos procuravam refúgio em qualquer canto da parede. Mas por fim assentiu. Sua voz preencheu o quarto como um cobertor morno em madrugada fria. Arthur fechou os olhos, mas não dormiu. Ficou apenas ali, mergulhado na canção e na presença dela. Na manhã seguinte, ele foi transferido para um quarto mais reservado. Os médicos acreditavam que o contato emocional com a enfermeira ajudava sua recuperação, então decidiram mantê-la como sua cuidadora principal. Foi nesse novo ambiente que os pequenos gestos começaram a se transformar em algo maior. Os sorrisos demoravam mais a desaparecer. As conversas iam além do protocolo médico. E o silêncio entre eles não era mais constrangedor. Era confortável, íntimo, cheio de significados. Arthur começou a compartilhar fragmentos da sua vida. Falou do pai exigente, dos negócios que sempre o mantiveram distante das pessoas, dos relacionamentos rasos que nunca o marcaram. Lívia ouvia em silêncio, às vezes tocando suavemente o dorso da mão dele, como se dissesse: "Estou aqui." Em troca, ela também revelou seus pedaços. Contou sobre a infância difícil, a mãe que morreu cedo, a vontade de ser cantora antes da vida a empurrar para os plantões noturnos e lençóis brancos do hospital. A conexão entre eles se firmava em cada troca de confidência. Mas nem tudo era doçura. Havia uma sombra que pairava, uma diferença gritante entre os mundos que ocupavam. Arthur era herdeiro de uma fortuna gigantesca. Lívia, uma enfermeira dedicada, com contas atrasadas e um apartamento alugado onde o teto ainda pingava nos dias de chuva. Ela sabia que o que sentia por ele não era racional. E justamente por isso, era tão verdadeiro. Certa tarde, quando ela entrou no quarto, encontrou um buquê de lírios brancos sobre a mesa. O cartão tinha uma caligrafia firme. "Você cantou para minha alma quando nem meu corpo respondia. Obrigado por me lembrar como é estar vivo." O coração dela se apertou. O gesto era doce, mas ao mesmo tempo assustador. Se ela se permitisse mergulhar naquele sentimento, estaria se jogando de um penhasco, e sem paraquedas. Ainda assim, naquela noite, ela cantou novamente. E dessa vez, ao final da música, não houve silêncio. Arthur pegou a mão dela com firmeza e disse: "Lívia, o que você sente por mim é real." A respiração dela parou por um instante. As palavras se embaralharam na garganta, mas os olhos disseram tudo. E mesmo sem uma resposta direta, ele sorriu. Um sorriso cheio de esperança, como se já soubesse a resposta há muito tempo. No entanto,
Fora daquelas paredes acolhedoras, o mundo começava a se movimentar. A imprensa descobria aos poucos que o magnata Arthur Ferraz havia despertado do coma. As especulações sobre quem estava ao seu lado, quem o havia salvado, cresciam como ervas daninhas. E entre os corredores do hospital, alguém ouvia demais. Uma enfermeira curiosa, uma médica ambiciosa, ou talvez ambos, espalhavam rumores. A direção do hospital começou a questionar o vínculo emocional entre paciente e cuidadora. Lívia foi chamada para uma reunião, onde a olharam com desconfiança disfarçada de profissionalismo. Disseram que ela poderia ser remanejada, que era melhor evitar envolvimento com pacientes de alto perfil. Ela saiu da sala com as pernas trêmulas e o coração pesado. Tudo que estava construindo poderia ruir. Naquela mesma noite, Arthur a esperava. Ao vê-la entrar com os olhos marejados, soube que algo estava errado. Ela tentou esconder, mas ele insistiu, e então, entre soluços e hesitação, ela contou. Arthur ficou em silêncio por longos segundos. Depois, disse em tom baixo, mas determinado: "Você não vai a lugar nenhum. Se tentarem te afastar, eu levo você comigo, para onde for." Lívia não soube o que responder. O desejo de acreditar nele era imenso, mas o medo também crescia. Eles estavam prestes a enfrentar forças maiores que os próprios sentimentos. E ali, naquela noite repleta de incertezas, enquanto ela mais uma vez cantava, talvez pela última vez naquele hospital, Arthur segurava sua mão com força. Porque ele sabia, se perdesse aquela mulher, perderia mais do que uma enfermeira. Perderia a única coisa que finalmente dava sentido à sua vida. Perfeito. Vou seguir com o capítulo 5 mantendo o nome do milionário como Arthur e garantindo total coerência com os capítulos anteriores, respeitando também a estrutura narrativa otimizada, sem uso de asteriscos, emojis ou marcações. Já vou iniciar a entrega com cerca de 10.000 caracteres. Segue. Arthur permanecia em silêncio, imóvel na cama do hospital, como se seu corpo estivesse ausente, mas sua alma estivesse à deriva, ouvindo ecos de um mundo que parecia distante. E todas as noites, como um ritual sagrado, Lívia se aproximava, com passos suaves, voz embargada e o coração na mão. Ela cantava, não para preencher o silêncio, mas para alcançar o que nem mesmo a medicina podia tocar. Ela não sabia que ele podia ouvir. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Os monitores seguiam regulares. A equipe médica não suspeitava de nada incomum, mas Arthur, por dentro, estava lutando contra o peso das sombras. Ele reconhecia aquela voz, aquela melodia, e era como uma âncora no meio de um mar revolto. Era a única coisa que o fazia querer voltar. Lívia, do lado de fora, sentia um aperto no peito. Arthur estava há dias sem nenhuma reação, e embora dissesse a si mesma que sua presença não fazia diferença, ela sabia que continuaria voltando, cantando, esperando. Você não me conhece, mas você me mudou, Arthur. Ela sussurrou naquela noite após cantar. Eu nunca me permiti sentir isso, por ninguém. E aqui estou, me abrindo para alguém que talvez nem volte. Ela não sabia, mas cada palavra atravessava as camadas do coma como se fossem sementes lançadas em solo fértil. Na manhã seguinte, algo surpreendente aconteceu. Durante a troca do curativo, uma das enfermeiras notou um leve movimento involuntário nos dedos de Arthur. Os exames mostraram uma pequena atividade neurológica incomum. Não era muito, mas era diferente. Era um começo. Lívia foi chamada, e ao saber da notícia, sentiu o coração disparar. Ela correu até o quarto, segurou a mão dele com cuidado, e com lágrimas nos olhos, começou a cantar de novo. Sua voz tremia, não de medo, mas de uma esperança que não ousava nomear. Dessa vez, Arthur reagiu. Uma lágrima escorreu lentamente do canto de seu olho fechado. Lívia engasgou no meio da canção. O ar lhe faltou por um segundo. Arthur? Sussurrou. Você me ouve? Ele não respondeu, mas seu dedo se mexeu novamente.
Uma contração sutil, mas real. A notícia correu pelo hospital. Os médicos não tinham explicações concretas, mas registraram a atividade. Era o primeiro sinal em semanas. E foi ali, naquela madrugada, que Lívia soube. Algo estava acontecendo. Algo entre eles que transcendia qualquer lógica. Nos dias seguintes, ela continuou indo ao hospital, como sempre. Mas agora havia um brilho diferente nos olhos. Sua presença ganhava um novo significado. E até os colegas de trabalho começaram a comentar. "Acha que é coincidência?" murmurou uma enfermeira para a outra. "Desde que ela canta para ele, o quadro dele vem mudando." Enquanto isso, Arthur vivia uma batalha silenciosa. Em sua mente, memórias difusas, cenas embaralhadas e a melodia de uma voz feminina se entrelaçavam como fios dourados de luz em meio à escuridão. Ele queria acordar. Precisava. Certa noite, durante uma tempestade, o hospital sofreu uma queda de energia momentânea. A luz de emergência se acendeu e o ambiente ficou silencioso, exceto pela chuva contra as janelas. Lívia, mesmo com o clima tenso, entrou no quarto e começou a cantar mais uma vez. Agora sem microfone, sem música de fundo, apenas com a alma nua. E naquele momento, Arthur sonhou com ela. Não um sonho qualquer, mas uma lembrança de algo que ele não sabia que viveu. Ele a viu sentada ao seu lado, cantando, com olhos cheios de lágrimas e esperança. Era um sonho que parecia mais real que qualquer outra coisa. Era uma âncora, um chamado. Na manhã seguinte, ele mexeu os lábios pela primeira vez. Os médicos entraram às pressas, fizeram testes, ajustaram equipamentos, mas ninguém sabia explicar como ou por quê. Apenas constataram. Arthur estava voltando. Lívia foi chamada imediatamente. Ela entrou no quarto, sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. "Arthur, se você estiver aí, por favor, me dá um sinal." Ele moveu os dedos. Lívia sorriu entre lágrimas. E pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha naquele sentimento. Naquele mesmo instante, no coração de Arthur, algo se firmava. A certeza de que aquela voz, aquela mulher, era a ponte entre a escuridão e a luz. Ele ainda não sabia seu nome, mas sabia que ela era real. E que, por ela, ele lutaria para despertar. Porque mesmo sem vê-la, ele já estava completamente apaixonado. Continue assistindo. A verdade está apenas começando a emergir do silêncio. Arthur abriu os olhos com dificuldade. A claridade do quarto o feriu como navalhas de luz, mas havia algo ainda mais doloroso: o peso da ausência, o vazio de um tempo perdido, o som das máquinas, o perfume suave de lavanda no ar e uma voz. Aquela voz. Ela já não estava ali, mas ele a sentia impregnada em cada canto do quarto. Era como se tivesse deixado um pedaço da alma naquele espaço. Lívia estava no corredor, com o coração disparado e as mãos tremendo. O médico havia lhe dito que ele acordou, que finalmente seus olhos se abriram, mas ela não sabia o que esperar. Não sabia se ele lembraria de algo. Não sabia nem mesmo se deveria entrar. Enquanto isso, Arthur olhava para o teto, tentando reconstruir as pontas soltas do que parecia um sonho. Ele lembrava de sombras, de momentos fragmentados. Mas havia uma constante, uma voz, uma presença. Alguém que falava com ele quando todos achavam que ele não podia ouvir. Ele lembrava de canções, de mãos que tocavam as dele com ternura. E de alguma forma, ele sabia. Aquela pessoa era real. A porta se abriu devagar. Lívia entrou. Os olhos dela, cheios de expectativa e receio, encontraram os dele. Por um momento, o mundo parou. Arthur a olhou fixamente, como se estivesse vendo um reflexo de algo que sonhou. E com esforço, murmurou: "Você cantava para mim." A voz saiu rouca, fraca, mas o impacto foi devastador. Lívia desabou em lágrimas. Ele lembrava. Ela se aproximou, pegou na mão dele com carinho e sorriu entre soluços. "Eu tô aqui. Eu sempre estive." Arthur apertou levemente sua mão. "Obrigado."
por não desistir de mim. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Era a primeira vez que sentia algo tão forte. Não era gratidão. Não era apenas admiração. Era um laço inexplicável, tecido noite após noite, nota após nota, silêncio após silêncio. Era amor nascendo no escuro. Nos dias seguintes, a recuperação de Arthur foi lenta, mas constante. Ele ainda mal conseguia ficar em pé, mas a presença de Lívia ao seu lado fazia tudo parecer mais fácil. Ela lia para ele, cantava baixinho, e mesmo quando não dizia nada, sua companhia falava mais do que qualquer palavra. Eles passaram a se conhecer de verdade. Conversavam sobre livros, sobre infância, sobre sonhos interrompidos. Arthur descobriu que ela adorava cozinhar, mesmo sem ter tempo, que tinha medo de trovões, que cuidava da mãe sozinha desde os 17 anos e que nunca tinha se apaixonado de verdade. Lívia, por sua vez, descobriu que por trás da fachada de empresário de sucesso, Arthur era um homem ferido, marcado por perdas, por traições, por uma vida inteira vivida com as defesas erguidas. Ele contou sobre a infância solitária, sobre o pai ausente, sobre a noiva que o deixou no altar 2 anos antes do acidente. Eu parei de acreditar, confessou ele, olhando o céu pela janela. Em amor, em verdade, em tudo, até ouvir você cantar. Lívia não respondeu. Apenas apertou a mão dele com força, e naquele gesto havia uma promessa silenciosa, de que ele não estaria mais sozinho. Mas nem tudo era simples. Com o avanço da recuperação, começaram a surgir obstáculos invisíveis. A imprensa descobriu que Arthur havia acordado, e com isso, os holofotes voltaram a apontar para ele. Repórteres se aglomeraram na porta do hospital. Investidores exigiam respostas. A família, distante até então, reapareceu. Entre eles, Isabela. Ela era sobrinha de um dos sócios do grupo empresarial de Arthur, jovem, elegante e há anos obcecada por ele. Quando soube que Arthur estava de volta, tratou de se apresentar como amiga íntima e começou a frequentar o hospital, mesmo sem convite. Lívia a viu pela primeira vez entrando no quarto de Arthur com um buquê de flores importadas e um sorriso ensaiado. Arthur, graças a Deus, disse ela, se jogando sobre ele com teatralidade. Você não imagina o quanto eu rezei por isso. Lívia se afastou discretamente. A cena parecia desconfortável, mas Arthur, mesmo fraco, percebeu o incômodo. Ele virou o rosto sem retribuir o gesto de Isabela. Obrigado, mas quem te deixou entrar? Ela fingiu não ouvir. Sentou-se ao lado dele, ignorando completamente a presença de Lívia. A gente tem tanto o que conversar. A empresa precisa de você. Os acionistas estão preocupados. Lívia saiu do quarto antes que a tensão aumentasse. No corredor, respirou fundo, tentando se lembrar que aquilo não era sobre ela, que ela era apenas a enfermeira, que não devia se envolver. Mas o coração não obedecia à lógica. Ela estava envolvida, muito mais do que queria admitir. Naquela noite, Lívia não voltou para cantar. E Arthur sentiu. Sentiu a ausência como um frio cortante. Passou a noite em claro, com a sensação de que tinha perdido algo que nem sabia que já era dele. Ela entrou no quarto com os olhos baixos e o uniforme impecável. Tentou sorrir, mas não era o mesmo sorriso. Você não veio ontem, disse ele. Estava ocupada. Mentira, você se afastou. Ela não respondeu. Arthur olhou nos olhos dela. Eu não quero aquela vida de antes. Não quero aqueles rostos falsos. Não quero Isabela. Eu só quero você. Lívia sentiu o chão sumir. Aquilo não era certo, não era profissional, mas era real. Não fala isso, murmurou ela com os olhos marejados. Você ainda tá frágil, tá confuso. Confuso é tudo o que vivi antes de você. Com você, tudo faz sentido. O silêncio que se seguiu foi cheio de palavras não ditas. Mas naquela troca de olhares, algo foi selado. Um novo capítulo começava. Mas nem todos estavam dispostos a permitir que essa história tivesse um final feliz.
E quando uma ligação anônima revelou um segredo do passado de Lívia, tudo começou a ruir. O ChatGPT disse, claro, seguindo rigorosamente o estilo e a continuidade da narrativa, mantendo os nomes corretos, Arthur e Lívia, o ritmo emocional elevado e a linguagem sensorial com apelo máximo à retenção, aqui está o capítulo 7, com aproximadamente 10.000 caracteres e sem nenhuma marcação externa. O telefone da recepção tocou pouco antes das 7 da manhã. Era uma voz masculina, fria e direta, pedindo para falar com a direção. Minutos depois, a supervisora do hospital estava reunida com o diretor administrativo. Algo havia sido revelado. Algo que, para muitos, mudaria completamente a forma como viam uma das funcionárias mais dedicadas da enfermaria. Lívia foi chamada à sala da administração. O coração acelerado, as mãos suando. Ela não entendia o motivo. Nunca havia recebido uma advertência sequer. Sempre fora pontual, comprometida, ética. Mas naquele dia, os olhos que a esperavam estavam diferentes. E as palavras que ouviria a seguir carregavam o peso de um julgamento silencioso. Recebemos uma denúncia anônima, começou o diretor com a voz grave. De que você esconde antecedentes que deveriam ter sido informados no processo de contratação. Lívia sentiu o mundo girar. Um calafrio percorreu sua espinha. Isso não é verdade, respondeu de imediato, a voz trêmula. Eu nunca fui presa, se é isso que estão insinuando. Não estamos dizendo que você foi presa, mas houve um boletim de ocorrência registrado contra você, há 6 anos. A denúncia envolve abandono de incapaz. A acusação ecoou como um tiro no peito. Lívia tentou respirar, mas o ar parecia ter sumido. As lembranças invadiram sua mente como um vendaval. Ela sabia exatamente do que estavam falando. E era uma história que lutava para esquecer todos os dias. Aquilo foi um mal-entendido. Eu tinha 18 anos. Minha mãe estava doente. Eu tive que sair às pressas do hospital para buscar os remédios e... meu irmão ficou sozinho por algumas horas. A vizinha chamou a polícia, mas eu expliquei. Eles entenderam. Nunca houve processo, nunca houve condenação. Só um registro. Mesmo assim, esse tipo de informação deveria ter sido mencionado, disse a supervisora, sem olhar nos olhos dela. Eu tinha medo, confessou com a voz embargada. Medo de perder a chance de trabalhar. Medo de ser julgada. Eu só queria cuidar das pessoas. Foi tudo o que fiz aqui dentro desde o primeiro dia. O diretor suspirou. Vamos precisar te afastar temporariamente, até averiguarmos os fatos. Lívia saiu da sala como se tivesse levado um soco. O corredor que sempre percorria com confiança, agora parecia estreito, sufocante. As colegas cochichavam. Os olhares eram diferentes. E o mais doloroso, ela teria que se afastar de Arthur. Naquela manhã, ele aguardava por ela como de costume. Estava mais forte, havia conseguido dar alguns passos com ajuda, mas a ausência dela o perturbava. Pediu explicações à equipe. Ninguém soube dizer muito, apenas que a enfermeira Lívia tinha sido afastada por questões internas. Arthur não aceitou. Quero falar com a direção. Agora. Tentaram conter, alegar que ele precisava descansar, que não devia se envolver, mas ele insistiu, e com dificuldade foi até a sala da supervisora empurrado em uma cadeira de rodas, com o rosto carregado de tensão. O que estão fazendo com ela? Perguntou direto, ignorando as formalidades. Senhor Arthur, compreendemos sua preocupação, mas sem rodeios. Ela foi afastada? Por quê? A supervisora hesitou. E então contou. Explicou tudo com a frieza de quem não entende que há vidas por trás de documentos. Arthur ouviu, calado, imóvel. Então vocês estão punindo uma mulher por ter sido pobre, por ter enfrentado dificuldades, por ter feito o que pôde numa situação desesperadora. Senhor Arthur, eu conheço essa mulher. Ela cuidou de mim quando ninguém mais acreditava que eu fosse acordar. Ela não é uma criminosa. Ela é a razão de eu estar vivo agora.
Ele se levantou com dificuldade da cadeira de rodas, apoiando-se no encosto. Se ela não voltar, eu vou embora. Dou alta por conta própria. E aviso à imprensa por que estou saindo. A ameaça teve o efeito esperado. Lívia foi chamada de volta no fim do dia. Receberam-na com desculpas formais, tentando encobrir a injustiça. Mas o dano estava feito. Ela sentia nos olhares que não era mais vista da mesma forma. O sussurro da denúncia se espalhou pelos corredores como veneno. Arthur, ao vê-la novamente, abriu um sorriso sincero, como quem reencontra uma parte perdida de si. Nunca mais desapareça assim, disse ele com a voz firme. Lívia sorriu, emocionada, mas ainda insegura. Você devia manter distância de mim. Eu sou um escândalo ambulante agora. Você é a única coisa real nesse hospital. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não eram mais apenas paciente e enfermeira. Havia um elo mais forte, mais profundo. Uma cumplicidade construída na dor, no silêncio, nas noites em que só a música preenchia o vazio. E foi em uma dessas noites, após o expediente, que Arthur a convidou para sair. Não como milionário, não como paciente, apenas como homem. Um homem que estava, pela primeira vez, abrindo o coração. Eu quero te mostrar um lugar, disse ele ainda no quarto, olhando para ela com ternura. Não sei se posso, murmurou. Isso não seria certo. Nada do que sinto por você é errado. Ele a levou até um terraço secreto do hospital, onde mandou preparar uma mesa simples com 2 velas e uma vista do céu estrelado. Ali, longe dos olhares, eles jantaram juntos. Riram, compartilharam medos, e pela primeira vez, Arthur segurou o rosto dela com as 2 mãos e perguntou: Posso te beijar? Lívia, em silêncio, apenas assentiu. O beijo foi suave, lento, cheio de respeito e desejo contido. Como se o tempo tivesse parado apenas para permitir aquele encontro de almas. Mas nem tudo poderia seguir em paz. Isabela, ao descobrir o envolvimento dos dois, armou um plano. Sabia que, para afastar Lívia, precisava de algo mais forte que um boato antigo. Precisava de algo novo, algo que a destruísse por completo. E foi então que ela contratou alguém para seguir Lívia, para cavar o passado, para encontrar qualquer rachadura. E o que descobriram foi pior do que qualquer um podia imaginar. Porque havia, de fato, um segredo no passado de Lívia que nem mesmo Arthur conhecia. E quando ele viesse à tona, não só o romance deles estaria em risco, como a própria vida dela. No dia seguinte, Lívia chegou ao hospital sentindo que algo estava fora do lugar. O olhar das pessoas parecia ainda mais carregado, como se um novo sussurro tivesse se espalhado pelos corredores. O silêncio da equipe, os cochichos abafados, os olhares que desviavam sempre que ela passava. Tudo formava um aviso mudo. Havia algo no ar. Algo que ela ainda não sabia, mas que já estava prestes a explodir. Arthur, por sua vez, estava inquieto. Mesmo sem ouvir os detalhes, sentia que havia algo errado. O instinto lhe dizia que o mundo ao redor de Lívia estava prestes a desmoronar de novo. E ele não estava disposto a ficar parado enquanto isso acontecia. Quando ela entrou no quarto dele, ele percebeu de imediato. O sorriso dela era forçado, a postura rígida, o brilho dos olhos, aquele brilho que o fazia se sentir vivo, estava apagado. O que aconteceu? Ele perguntou direto com o senho franzido. Nada, respondeu ela, desviando o olhar. Só um dia difícil. Lívia, não mente para mim. Ela respirou fundo. Pensou em contar. Mas como contar algo que nem ela mesma sabia direito? Estão mexendo no meu passado, murmurou, depois de alguns segundos. Tem alguém tentando cavar coisas antigas, distorcer, inventar. Quem? Eu não sei, mas não é coincidência. Depois que você me defendeu que as coisas entre nós mudaram, começou. Arthur apertou os punhos. Eu vou descobrir quem está por trás disso. E se for quem eu estou pensando, não vai sobrar nada da reputação dela. Na mesma tarde, ele ligou discretamente para seu advogado pessoal.
Pediu que investigasse qualquer movimentação incomum envolvendo o nome de Lívia. Contatos com imprensa, registros, qualquer tentativa de levantamento de informações. O retorno veio horas depois. Senhor Arthur, alguém contratou um detetive particular nos últimos dias. O nome da contratante é Isabela Ferraz. Arthur fechou os olhos, com um gosto amargo na boca. Era pior do que imaginava. Isabela havia cruzado todos os limites. Enquanto isso, Lívia tentava manter a rotina, mesmo sabendo que estava sendo vigiada. Em seu íntimo, sentia que o passado estava prestes a bater a porta com mais força do que nunca. E bateu. No fim daquela semana, um envelope anônimo foi deixado na recepção do hospital. Dentro, havia cópias de documentos antigos, certidão de nascimento, laudos sociais e uma carta. Uma carta escrita por alguém que Lívia esperava nunca mais ouvir falar. Uma mulher chamada Marina, a antiga tutora legal de seu irmão caçula. A carta era um ataque. Acusava Lívia de ter abandonado o próprio irmão, de tê-lo deixado num abrigo, de nunca ter voltado para buscá-lo. Dizia que ela era fria, egoísta, que usava sua imagem de boazinha para esconder a verdadeira face. A carta foi parar nas mãos da direção. E pior, circulou em grupos internos da equipe médica. Desta vez, o impacto foi devastador. Chamaram Lívia novamente. O diretor a encarou com a expressão carregada de decepção, como se tivesse acabado de descobrir que uma santa era na verdade uma pecadora. Precisamos que você se afaste definitivamente, até segunda ordem. Ela não discutiu. Não chorou. Apenas saiu dali com a alma em pedaços. Arthur soube por um dos enfermeiros. E quando procurou Lívia, ela já não estava mais no hospital. Foi até o endereço dela. Bateu na porta com força. E quando ela abriu, ele mal reconheceu a mulher à sua frente. "Por que você não me contou?" perguntou ele num sussurro. "Porque é vergonhoso demais", respondeu a voz embargada. "Porque eu errei. E porque, se você soubesse tudo, talvez deixasse de sentir o que sente por mim. Então me conta agora." Ela respirou fundo. Sentou-se no sofá, com os olhos fixos no chão. E pela primeira vez, contou tudo. A infância difícil, o pai alcoólatra, a mãe doente, o irmão mais novo, que ela tentava proteger de tudo. Até o dia em que a realidade venceu suas forças. Eu tinha 17 anos. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Um dia, cheguei em casa e encontrei minha mãe desacordada. Liguei para a emergência. Quando chegaram, ela já estava sem vida. E eu fiquei com meu irmão, que tinha 5 anos. Tentei cuidar dele, mas eu era só uma menina. Não tinha apoio nem estrutura. Ele adoeceu. Fiquei desesperada. Levei ele para o hospital, mas demoraram para atender. Eu gritei, chorei, implorei. Mas quando ele melhorou, o conselho tutelar já estava em cima. Disseram que eu não era capaz de cuidar dele. E levaram ele embora. Arthur ouvia em silêncio. As mãos entrelaçadas, os olhos úmidos. Eu tentei visitar, mas a mulher que ficou com a guarda dele, Marina, me odiava. Dizia que eu era um perigo, que era melhor que ele me esquecesse. E quando eu consegui emprego aqui, achei que talvez um dia pudesse reencontrá-lo, com uma vida digna, com algo para oferecer. E você ainda o procura? Sim, todos os dias. Arthur se levantou. Caminhou até ela e a puxou suavemente para seus braços. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. E ninguém tem o direito de te julgar sem conhecer tudo isso. Na manhã seguinte, ele ligou novamente para seu advogado. Ache meu irmão. Perdão, senhor. O irmão da Lívia. O nome dele é Rafael. Ele deve ter uns 11, 12 anos agora. Descubra onde está e traga ele de volta para ela. Enquanto isso, Isabela planejava o próximo golpe. Ao ver que nem mesmo a revelação do passado sombrio de Lívia havia afastado Arthur dela, decidiu agir com algo mais agressivo. Mandou plantar uma matéria em um tabloide com o título "Enfermeira envolvida em polêmica infância pobre seduz herdeiro bilionário em hospital".
A matéria saiu no domingo, com uma foto de Arthur e Lívia entrando juntos no terraço do hospital. A imagem causou alvoroço. Arthur soube da matéria antes que Lívia visse. E antes que ela pudesse entrar em pânico, ele foi até sua casa. Vão tentar destruir você, mas você não está sozinha. Arthur, sua imagem, sua família. Eu estou pouco me importando com imagem. A única coisa que me importa é você. Mas as palavras dele mal tinham terminado de sair quando o telefone tocou. Era o advogado. Senhor, encontramos o menino. Rafael. Ele está em um abrigo público em Niterói. Foi deixado lá há 2 anos. A tutora perdeu a guarda por maus tratos. O coração de Lívia disparou. Ela levou a mão à boca, sem acreditar. Ele está lá, sozinho? Sim. E ele se lembra da irmã. Ele pergunta por você toda semana. Arthur a encarou com os olhos marejados. Vamos buscar ele. Agora. E foi assim. Num domingo que começou com um escândalo, que ela reencontrou o que havia perdido há tantos anos. Mas o que ela não sabia era que o reencontro com o irmão traria à tona um detalhe que mudaria tudo o que ela achava que sabia sobre sua própria família, e que o segredo que ele carregava poderia colocar todos em perigo. Arthur observava a noite cair através da grande janela de seu quarto. As luzes da cidade refletiam nas vidraças como pequenos universos paralelos, mas ele só conseguia pensar no mundo que havia encontrado ao lado de Lívia. Um mundo que não brilhava como os prédios da orla, mas que tinha a calma dos sorrisos sinceros, a melodia dos gestos simples, a poesia escondida nos olhos dela. Sentado na cama, com a coluna apoiada em travesseiros, ele passava os dedos devagar sobre o colar de prata com uma pequena clave de sol que Lívia deixara cair no hospital, e que agora ele mantinha como se fosse um relicário. Cada nota que ela cantava parecia ter ficado gravada nesse objeto, como se sua voz estivesse embutida na prata. Naquela noite, ele não conseguia dormir. Algo dentro dele pulsava com urgência. Talvez fosse o receio de perder tudo novamente. Talvez fosse a lembrança dos momentos recentes em que sentiu o coração de Lívia hesitar. Havia algo que ela não dizia, algo que ele não conseguia nomear, mas que pairava entre os dois feito um sussurro que nunca era escutado até o fim. Lívia chegou ao quarto com uma bandeja de chá e biscoitos de aveia. O cabelo preso em um coque improvisado, o rosto limpo, sem maquiagem. Ela parecia mais real do que qualquer fantasia, mais bonita do que qualquer lembrança. E ao vê-la entrar, Arthur teve certeza. Ele não podia deixá-la escapar. Nunca mais. Você ainda está acordado? Perguntou ela com um sorriso cansado, colocando a bandeja sobre a cômoda. Estava te esperando, respondeu ele com a voz baixa, quase um sussurro. Ela se sentou ao seu lado, serviu o chá e entregou-lhe a xícara com as mãos firmes. Ele tocou de leve os dedos dela, ao pegar a porcelana quente. Ficaram assim em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o som da noite, o coração acelerado de Arthur e o som leve da respiração dela. Lívia, você se lembra da primeira música que cantou para mim? Ela olhou para ele, surpresa. Você estava em coma, Arthur. Mas eu ouvi. Cada nota. Lívia desviou o olhar. Um rubor subiu-lhe ao rosto. Eu só queria te trazer de volta. De algum jeito. E conseguiu. Você foi o fio que me manteve preso à vida. A âncora que não me deixou afundar. Ela respirou fundo. A emoção vibrava em seu peito, mas havia algo preso em sua garganta. Palavras que ela vinha evitando. Memórias que ainda não tivera coragem de compartilhar. Arthur, preciso te contar uma coisa. Sobre mim. Sobre o passado. Ele franziu a testa, o corpo instintivamente se preparando para um golpe. O que foi? Antes de trabalhar no hospital, eu fui cuidadora de um paciente muito especial. Um homem que me ensinou a amar de novo. Mas ele morreu nos meus braços e por muito tempo eu senti que não tinha mais o direito de amar ninguém. Arthur permaneceu em silêncio.
O peso daquela revelação caiu como uma onda gelada sobre o calor do momento. Mas em vez de recuar, ele estendeu a mão e segurou a dela. "E agora?" perguntou ele. "Agora eu tenho medo. Medo de viver tudo outra vez. Medo de perder. Medo de que você esteja se recuperando só para voltar à sua antiga vida. Às festas, aos modelos, aos jantares com champanhe em Paris." "Não." A voz dele saiu firme com uma convicção nova. "Eu morri, Lívia, e voltei. Mas não sou mais o homem que entrei naquele hospital. Aquele homem se foi. O que sobrou aqui é alguém que entende o valor de um gesto, de um olhar, de uma canção cantada à meia-noite por uma mulher que ele mal conhecia, mas que mudou tudo." Ela fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam, silenciosas. "Então por que ainda parece que há algo entre nós que impede tudo de acontecer?" Arthur hesitou. Não era fácil responder, mas ele sabia o que precisava dizer. "Porque eu ainda não te mostrei o que fiz depois que acordei." Lentamente, ele pegou um envelope no criado mudo e entregou a ela. Lívia abriu com cuidado. Dentro havia documentos e uma chave. "Isso é o terreno ao lado do hospital, onde ficava aquele prédio antigo que seria demolido. Eu comprei e pedi para construir um espaço novo, um centro musical e de reabilitação. Um lugar onde pessoas como eu possam se recuperar, ouvindo músicas como as que você cantava." Ela olhou para ele incrédula. "Você fez isso?" "Fiz, e quero que você seja a diretora do projeto. Quero que sua voz salve outras vidas, como salvou a minha." As palavras dele bateram fundo. Era como se o universo tivesse conspirado durante todos aqueles meses para que aquele momento acontecesse. Lívia, sem conseguir conter, abraçou-o. Um abraço longo, denso, cheio de tudo o que os dois ainda não tinham dito. Mas antes que pudessem se afastar, o celular de Arthur vibrou. Ele pegou. A mensagem era do advogado da família. Uma foto e uma frase. "A auditoria da clínica revelou documentos suspeitos. Alguém próximo a você está mentindo." Arthur sentiu o estômago revirar. Lívia viu o olhar dele mudar, escurecer, endurecer. "O que foi?" perguntou preocupada. "Acho que minha recuperação foi observada de perto por mais gente do que imaginávamos." Ela franziu a testa. "Como assim?" Arthur olhou nos olhos dela. Uma tensão invisível atravessava o quarto. "Alguém não queria que eu acordasse, Lívia. E agora está tentando esconder a verdade." E naquele instante, o que antes parecia um final feliz prestes a acontecer, transformou-se novamente num labirinto de perguntas sem resposta, colocando tudo em xeque: o amor, a confiança e o futuro que eles estavam prestes a construir. Porque às vezes, acordar de um coma é apenas o começo. Essa história está sensacional, não é mesmo? Lembre-se que se eu gostei, e a sua inscrição não custa nada, e me ajuda demais. Dito isso, vamos seguir. O tempo parecia ter parado no instante em que Arthur viu Lívia entrar pela porta do hospital, agora sem jaleco, com o cabelo solto e uma expressão que misturava alívio e saudade. Ele ainda estava com curativos, ainda se recuperando fisicamente, mas por dentro, era como se estivesse renascendo. Tudo nele reconhecia aquela mulher, a voz dela, o cheiro dela, o jeito como ela desviava o olhar quando ficava nervosa. Nada daquilo era novo. Era como se ele tivesse vivido com ela em outra dimensão, onde o tempo passava devagar e o silêncio era preenchido por canções noturnas. E talvez tivesse mesmo. Porque enquanto seu corpo dormia, a alma despertava ao som daquela voz que o embalava sem saber que estava sendo ouvida. Lívia parou na porta, sem saber se podia entrar. Arthur estendeu a mão, e ela entendeu. Caminhou devagar, como se pisasse em algo sagrado. Sentou-se ao lado da cama e deixou os olhos dele mergulharem nos seus. Por alguns segundos, nada foi dito. Só o som da respiração dos dois e da máquina ao lado da cama preenchia o ambiente.
Mas era como se houvesse um mundo inteiro de palavras circulando entre eles. Um mundo que só os dois compreendiam. Porque ele havia escutado cada noite de desabafo, cada verso cantado com medo, carinho e esperança. E ela havia falado como se falasse a alguém que amava em segredo. Eu não sei se você lembra de mim, disse ela, finalmente, com a voz hesitante. Arthur sorriu, um sorriso lento, como o sol nascendo por trás da montanha. Você cantava para mim. Lívia congelou, o coração batendo alto demais. Você lembra? Cada nota, cada palavra e cada lágrima que você tentou esconder. Ela levou as mãos à boca, os olhos marejados. Eu achei que você nunca fosse saber. Arthur levou a mão ao rosto dela. Eu ouvi tudo, e foi isso que me trouxe de volta. O silêncio que se seguiu foi preenchido por um tipo diferente de paz. Uma paz que não se explica, só se sente. Lívia chorava baixinho. Arthur não dizia nada, apenas observava. Porque ali, naquele instante, havia mais verdade do que em qualquer declaração ensaiada. Os dias que seguiram foram de recomeço. Arthur fez questão de se reabilitar em casa, mas com um pedido especial: que Lívia fosse a enfermeira responsável por acompanhá-lo. No começo, ela resistiu. Tinha medo de misturar sentimentos, de cruzar limites, mas ele era insistente, e doce, e paciente, como se soubesse que precisava curar nela algo além do corpo. Aos poucos a rotina foi se estabelecendo. Ela chegava pela manhã, cuidava dos curativos, preparava as refeições, sentava com ele no jardim. À noite, mesmo sem ele pedir, ela cantava. Não mais como enfermeira, mas como mulher. Como quem canta para alguém que ama e que, enfim, pode ouvir. Arthur não tocava em mulher havia 20 anos. Não por falta de oportunidade, mas por ter enterrado seu coração junto com uma tragédia antiga. Agora, tudo isso voltava. O toque, o desejo, o medo e o amor. Como um vulcão que desperta após um longo silêncio. Ele se pegava observando Lívia com um olhar que não sabia mais usar. Cada riso dela era um presente. Cada gesto, uma nova chance. Até que em uma tarde ensolarada, no jardim da casa dele, entre orquídeas e som de passarinhos, ele tomou coragem. Lívia, você sabe que não é só gratidão o que eu sinto por você, né? Ela fechou os olhos. Eu sei. E você? Ela demorou a responder. Olhou o céu, como se procurasse uma resposta que já morava dentro dela. Eu tenho medo, Arthur. Você é um milionário. Eu sou só... eu. E eu sou só um homem, que se apaixonou pela mulher que o salvou quando todo mundo já tinha desistido. As palavras tocaram fundo. Ela sabia que ali não havia jogo, nem fantasia. Era real e assustador. Mas também era a única coisa que fazia sentido. Arthur se aproximou, devagar, como quem aprende a amar outra vez. Tocou o rosto dela com as duas mãos, e ela não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos, como quem se entrega ao inevitável. O beijo aconteceu assim, sem pressa, sem culpa, sem dúvida. Foi o beijo de quem esperou tempo demais, de quem atravessou a escuridão para encontrar a luz no som de uma voz. E ela tinha nome, tinha cheiro, tinha riso. Lívia. A vida deles não virou conto de fadas, mas virou história real. Com momentos difíceis, sim, mas também com noites embaladas por canções. Porque Arthur não queria só uma companheira. Queria alguém que cantasse para ele nos dias bons, e principalmente nos ruins. Eles viajaram, viveram, erraram, perdoaram e amaram. Não como nos filmes, mas como na vida. Arthur voltou a sorrir. Lívia voltou a acreditar. E juntos fizeram da dor um ponto de partida. Do silêncio, uma melodia. E do acaso, um destino. Talvez tudo tenha começado com uma canção, mas o que os uniu de verdade foi o amor que nasceu em silêncio e despertou no coração de um homem que havia dormido por tempo demais. E, enfim,
estava pronto para viver. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o seu gostei. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. E me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro ver de onde meu público ouve minhas histórias. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma emoção. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que ama um bom romance. Até a próxima história.